Salmo 37. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Aleluia! Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Podem ficar à vontade. O tema da mensagem nesta noite é confiança, a chave da vitória. A palavra de Deus nos mostra claramente a necessidade de nós confiarmos no Senhor. Sei que muitas vezes nós passamos por provas, por tribulações, por dificuldades, mas olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós não devemos temer as más notícias. No Salmo 112, no versículo 7 diz: não temerás notícias más. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Quando nós estamos confiando no Senhor, nós não temeremos as más notícias. Ainda que, diz o Salmo 27, no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então a Bíblia nos mostra claramente a necessidade de nós confiarmos no Senhor. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Salmo 40, no versículo 4 diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 20, no versículo 7, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Salmo 125, no versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, uma das virtudes daqueles que esperam no Senhor é confiar no Senhor. O Salmo 37, no versículo 3, fala que nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem, habitar na terra e alimentar-nos da verdade. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos nele, tudo mais Ele fará. Nós precisamos aprender a confiar somente no Senhor, o nosso Deus. Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Quantas e quantas pessoas estão se apoiando na sua sabedoria, no seu conhecimento, mas a Bíblia fala em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, que maldito é o homem que confia no homem e que deposita a sua confiança na sua força, na força do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando nós confiamos no Senhor, sabe o que acontece? O Senhor, Ele nos prospera. Provérbios, no capítulo 28, no versículo 25 diz: o que confia no Senhor prosperará. Deus, Ele faz com que todos aqueles que confiam nele venham a prosperar em todos os seus caminhos. Tem um texto lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 19, que diz assim, quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou esta instrução a você mesmo. Olha que interessante, Salomão instruindo para os seus filhos a confiar no Senhor. Ele disse que a sua confiança, a confiança dos seus filhos, assim como a nossa confiança hoje,
tem que estar somente no Senhor. A Bíblia fala que melhor, a Bíblia fala aqui, qual que é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia, o que divide a Bíblia? O Salmo 118, no versículo 8, sabe o que diz lá? Diz assim, que melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Tem uma tradução que fala que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, Deus, Ele é o centro de tudo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra a importância de nós estarmos confiando somente no Senhor. Naum, o profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Deus sabe que nós confiamos nele, nós esperamos por Ele, mesmo que provas se levantem contra as nossas vidas, mas a nossa confiança vai estar sempre no Senhor. Aleluia! Aqui no Salmo 37, nós encontramos alguns verbos. O primeiro verbo é confiar. Confiar tem tudo a ver com descansar. No versículo 7 diz assim, descanse no Senhor. Quando eu confio, eu relaxo, eu descanso no Senhor, eu não fico preocupado, não fico ansioso. Por quê? Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu pensar, pedir e necessitar. Hoje nós vivemos tempos em que as pessoas estão muito desconfiadas, mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor. O Senhor, Ele não nos decepciona, Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa. E é por isso que quando o salmista, ele nos fala para confiarmos no Senhor, nós não só temos que confiar, mas nós temos que entregar tudo que temos nas suas mãos, porque Ele sabe o que tem de fazer melhor para as nossas vidas. O Senhor sempre tem o melhor para você, o Senhor sempre tem o melhor para a sua igreja. Por isso nós precisamos confiar. Confiança é a chave da vitória. Confiar também significa esperar. No Salmo 37, o versículo 7 diz: descanse no Senhor e espere nele. Quando nós esperamos no Senhor, sabe o que Ele faz? Ele renova as nossas forças. O Senhor, Ele renova as nossas forças de tal forma que, lá em Isaías, no capítulo 40, diz que nós teremos as nossas forças renovadas, restauradas, e nós subiremos com asas como de águia, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos, porque os que esperam no Senhor, eles terão a sua confiança recompensada. Por isso, nós precisamos atentar para o que João fala lá na sua primeira carta. 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Então esta é a confiança que nós temos no Senhor, de que tudo que nós pedimos conforme a sua vontade, Ele vai nos ouvir e vai nos responder. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Por isso nós precisamos realmente depositar a nossa confiança somente no Senhor. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão e fala com ele: Abraão, sai do meio da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mandar. E diz a Bíblia que Abraão recebeu aquela palavra, ele confiou naquela palavra, e ele por 25 anos esperou o cumprimento de uma promessa. 25 anos depois, Deus cumpriu
a promessa a Abraão, porque ele confiou naquele que prometeu, ele confiou que Deus iria no tempo certo cumprir a promessa que ele havia feito para Abraão. E lá em Romanos, no capítulo 4, fala que Abraão, ele foi contra a esperança dele foi contra a sua própria esperança, ou seja, ele já estava velho, a sua mulher era estéril, mas mesmo assim, ele estava confiante de que o Senhor iria cumprir a sua palavra na sua vida, e por 25 anos, ele esperou pacientemente Deus responder aquilo que ele havia prometido, e no tempo certo o Senhor manifestou o seu poder e deu a vitória para Abraão, porque ele confiou. Então a palavra para você que está nos ouvindo neste momento: confie no Senhor. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, não importa o tempo, ainda que humanamente falando, parece que você acha que está demorando, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus vai mudar a nossa sorte.